Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Carla Oliveira, como eu já me apresentei anteriormente, e agora nessa aula nós vamos conversar sobre o roadmap de implementação da cultura de privacidade. Vamos começar com esse roadmap para o compliance, ou seja, um caminho para entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E para tanto, nós vamos estar nos baseando numa metodologia que é denominada um framework internacional, né? Muitas instituições, principalmente na Europa, onde tem o regime do regulamento de proteção de dados europeu, nós estamos nos baseando em uma metodologia, em um framework denominado Sistema de Gestão de Privacidade de Dados. É um framework que vai ajudar a organização a entrar nessa sistemática de implementação da cultura de privacidade e, por consequência, a aderência e a conformidade também com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, nós estamos iniciando essa cultura de privacidade com essa ideia desse framework. E aí, o framework, ele tem 5 fases. Nós estamos trabalhando na fase 1, que é a fase de preparação. E o que é essa fase? Essa fase, ela tem etapas. São 6 etapas, então nós estamos iniciando a nossa jornada com a etapa 1, que é essa etapa de mobilização, de sensibilização, até chegarmos na etapa 6, que vai ser o de elaboração do nosso plano de ação, do nosso plano de implementação, que é esse que vai entrar em conformidade com a LGPD, né? Esse plano de implementação que deve entrar em conformidade com a LGPD. A primeira fase é essa mobilização inicial, né? Quais são as ações, as premissas que a gente tem que entender, quais são as ações preliminares de capacitação, de sensibilização, de conscientização, né? Como é o meu negócio, como são os processos e subprocessos. Então, vamos dizer, uma fotografia desse processo e desse negócio, dessa sua organização. A etapa 2 da fase 1 de preparação, nós estamos começando a conduzir, a entender preliminarmente como é que está o nível de privacidade dentro da organização. Então, essa etapa 2, da avaliação preliminar da privacidade, é exatamente para começar já a identificar riscos, problemas na segurança, né? O processo de gestão de dados dentro de cada setor, o mapeamento preliminar desses dados. Lógico, a gente não vai fazer a implementação desses instrumentos, mas você e o grupo já precisa identificar o que é que vai ser feito nessa etapa 2. Então, nós vamos construir essa etapa, vamos identificar o que precisa saber, né, preliminarmente, por exemplo, antes da próxima etapa que está relacionada, por exemplo, com o diagnóstico, com o mapeamento dos dados. Então, precisamos saber o que é que essa etapa 2 vai nortear o plano de implementação e como nós vamos fazer ela. A etapa 3 diz respeito ao data map, ou seja, o que é o data map? É o diagnóstico, é o detalhamento do fluxo de dados, por onde o dado passa, onde eu coleto o dado, né, qual é o setor, dentro desse setor, por exemplo, de RH, então eu coleto dado num formulário, eu coleto dado através de um sistema de informação, né, eu cadastro lá a ficha do servidor. Então, todo esse mapeamento será necessário fazer a partir da etapa 3. A etapa 4 é o que a gente chama de inventário de dados. É como se fosse uma fotografia, né, de todo esse processo de mapeamento e de classificação dentro desse fluxo de dados, do ciclo de vida dos dados. Então, nós vamos precisar, na prática, registrar todo esse mapeamento, detalhar, identificar quais são os ativos que coletam dados, por exemplo, onde armazenam esses dados. Então, essa classificação
por onde passa o dado e como nós vamos registrar. Nós temos agora a etapa 5, que é começar a pensar nesse estabelecimento de uma governança do programa de privacidade. E aí esse programa de privacidade vai ter um foco muito grande na parte de governança, de gestão de processos e de segurança da informação. E por fim, nós vamos terminar a etapa 6 com a elaboração do plano de implementação, pelo menos o esboço desse plano. Então eu vejo você em breve e será um prazer passarmos essa jornada de preparação e de treinamento juntos, construindo essa cultura de privacidade nas organizações brasileiras. Até breve.